Cara, nada a ver. Tá falando merda, tá falando besteira. O torcedor flamenguista que tá se aproveitando dessa situação do Fernando Diniz na seleção brasileira, desses resultados ruins, para atacar o título conquistado pelo Fluminense na Taça Libertadores e taxar, né, de fracassado o dinizismo, que é outra idiotice falada no dia de hoje, por causa dos resultados na seleção brasileira. Nisso, eles tentam claramente atingir a conquista do Fluminense na Taça Libertadores. Aí tentam diminuir o feito, esquecem, botam de lado o bom futebol, esquecem que o Fluminense venceu o River, esquecem que o Fluminense derrotou um campeão de Libertadores como o Olímpia do Paraguai, um campeão de Libertadores como o Internacional de Porto Alegre, um campeoníssimo da Taça Libertadores com 6 títulos, que é o Boca Juniors. E eles querem trazer um problema que é da seleção e colar na conquista da Taça Libertadores. Então ainda dói. Ainda há um recalque por parte da imprensa flamenguista e de torcedores flamenguistas, e de quem não gosta, flamenguista ou não, do Fluminense, de falar: olha, esse treinador não sabe nada, troca ele, bota outro, vem Ancelotti, vem fulano, vem ciclano. Pra mim, se o Diniz ficar na seleção ou sair, tanto faz, eu quero ele no Fluminense, porque no Fluminense ele tem tempo para trabalhar, né? Trabalhou no Fluminense em 2019, conhece todo o staff do clube, né? O Marcão tá lá há décadas e tá trabalhando com os mesmos jogadores, alguns jogadores que ele trabalhou lá em 2019, por exemplo, o Ganso, então Nino, trabalharam com ele em 2019 e ele deu sequência no trabalho e já tá mais de uma temporada no Fluminense. E no Fluminense, ao contrário da seleção, e eu falei isso aqui uma vez quando o Fernando Diniz foi contratado como técnico tampão, que também isso é um grave problema. O técnico não tem a consciência. É o que o Muricy falou numa entrevista. Ele chegou pro Ricardo Teixeira e falou assim: Ricardo, eu tô garantido para a Copa do Mundo? E esse é um dos motivos que fizeram o Muricy recusar a seleção brasileira, fora querer ficar no Fluminense e conquistar o brasileiro. É que o Ricardo Teixeira não deu garantias ao Muricy Ramalho de que ele ficaria até a Copa do Mundo, que é resultado, se ganhar fica, se não ganhar, Brasil. E ele não quis ficar. Isso não é normal, não é legal. E o trabalho do Fernando Diniz necessita de tempo para implementação de uma forma de jogo. Isso ele não vai encontrar na seleção, é cada dia um time diferente. Nesse time já tinha o João Pedro, nesse time já tinha o André de titular de volante. Cara, não dá tempo. E são seleções fortes, não são clubes. É seleção. A Colômbia é uma baita de uma seleção, na minha opinião, com grandes jogadores. O atacante lá, o camisa 7, é um catiço. Tem o James Rodrigues, que só joga na seleção da Colômbia. Em São Paulo não joga isso que ele jogou. E outros jogadores de muita qualidade. E tem a Argentina, e tem o Uruguai. É tudo jogo escamado, jogo duro. Hoje em dia é jogo duro, irmão. Nós não temos mais Rivaldo. Aliás, nós não temos, e o Fernando Diniz não tem para convocar. Não temos um Rivaldo, não temos um Ronaldo para botar a camisa 9, não temos um Bebeto para botar uma camisa 7, não temos um Romário para colocar uma camisa número 11, não temos um Careca. Não tem. A safra é ruim. E o técnico, não só o Fernando Diniz, como também o Ancelotti, que ele vai vir, se ele vier lá do Real Madrid, que ele fique ciente de que a safra que ele vai encontrar, essa turma de jogadores que ele vai precisar de convocar, o Fernando Diniz poderia fazer convocações melhores. Já pode ter 1 ou 2 ou 3, cara. O resto é tudo 6 por meia dúzia. E o Ancelotti, quando vier, vai encontrar esse mesmo material humano, que não tem Ronaldinho Gaúcho, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Rivaldo, não tem Careca, não tem Bebeto, não tem Romário. É isso aí. É o Paquetá, é o Rodrigo, é o Vinícius Júnior. É essa safra aí. São bons jogadores? São, mas não são fenômenos. Não vão resolver o problema numa jogada individual. E olha que mesmo com todos esses craques no time, nós tivemos dificuldade em 94, mesmo com o Bebeto e o Romário, fomos para disputa por pênaltis. Tivemos um jogo sofrido contra a Suécia, contra os Estados Unidos. Se fosse aquele gol de cabeça o Romário carregasse o time nas costas. Qual é o Romário que nós temos nessa seleção para carregar um time nas costas e conquistar o título de 94 da forma que foi? Um Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002.
Rivaldo? Não tem, cara. A safra é outra. Então o Fernando Diniz tem que se virar nos 30 com o que ele tem em mãos. E o Ancelotti vai ter o mesmo problema. Eu só acho... A única coisa que eu acho errado no trabalho do Fernando Diniz até o momento é querer implantar um sistema tático que não dá certo nem no Fluminense. Determinados times não dá para jogar com 2 jogadores no meio de campo. Isso eu falo aqui no Fluminense, nos meus vídeos de análise. Quando ele vem com Ganso e André, quando ele vem com André e Martinelli, o meio de campo completamente vazio do Fluminense, dando espaço para um time que é mais agressivo, que tem mais qualidade com a bola nos pés. O que ele fez contra o Boca Juniors? Ele colocou 3 jogadores no meio de campo. Era o Ganso, o André e o Martinelli, 3 jogadores. Mas ele não fez isso contra a Colômbia, mano. Aí tu vai pro saco contra a Colômbia. Jogadores rápidos, de habilidade e qualidade, com o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues tomou conta do meio campo. Aí ele, não tem com quem rivalizar. Não tem com quem rivalizar jogadas. A bola não parava no meio de campo da seleção brasileira. É ligação direta para os atacantes, para os 4 atacantes que ele colocou. Eu falo isso no Fluminense. Ter 4 atacantes não é sinal que você vai ser ofensivo e que você vai ganhar o jogo. Funciona contra o Olímpia, que é um time completamente defensivo. Você bota 4 e empurra os camaradas para as cordas. Mas não vai funcionar contra o Boca Juniors. E não funcionou. E não foi a estratégia utilizada. Ele povoou o meio de campo como ele deveria fazer com a seleção brasileira. Ele já tem uma dificuldade tremenda com a seleção, que é a falta de um camisa 10. Né? Dói no coração quando você vê falar que o Paquetá tá fazendo falta. O Paquetá é o nosso camisa 10, mano. No Fluminense, pelo menos, ele tem o Ganso para fazer isso no meio de campo. Ele tem o Marcelo, que muitas das vezes vem, faz a diagonal, puxa para o meio de campo e faz ali, às vezes, ali de armador no meio de campo do Fluminense. O meio de campo do Fluminense não é abandonado quando ele joga com 3 jogadores. E o Ganso está sempre ali, aparecendo. Mas na seleção brasileira ele tem quem? Ontem ele colocou o Bruno Guimarães e o André. Vão armar jogo aonde, cara pálida? Só 2 jogadores no meio de campo, 4 atacantes. O Rodrigo fechou o meio, o Vinícius Júnior saiu logo machucado. O Rodrigo, ele é atacante de lado de campo, não é meio armador. E outra coisa que ele cometeu um erro foi o Rafael, pra que levar o meia do Palmeiras, o Veiga, Rafael Veiga, pra ficar no banco de reserva todos esses jogos? Por que ele não poderia colocar o André, o Bruno Guimarães e o Rafael Veiga, 3 jogadores no meio de campo e os seus 3 atacantes, o Rodrigo, Vinícius Júnior, ou o Martinelli, ou o João Pedro, 3 atacantes e 3 jogadores no meio de campo. E ele não fez isso. Acho que o único erro dele é esse. E o grande problema da seleção brasileira é o tempo para ele implantar o seu sistema de jogo, que é completamente diferente da seleção para o clube de futebol. No clube de futebol você está ali toda semana treinando, aquela jogadinha, goleiro para o zagueiro para os laterais, tu sai pelo lado do campo, tu povoa todo mundo do lado esquerdo, tu atrai a marcação para cá, depois tu inverte, tu distribui a pressão na saída de bola do adversário. Isso é treinado durante a semana, né? 2, no máximo 3 dias na Granja Comari, que você vai fazer a seleção brasileira jogar como o Fluminense joga. Ainda com 3 ou 4 jogos, isso aí pode levar um ano inteiro, mas uma eliminatória inteira para a seleção brasileira entender o seu sistema de jogo, a sua forma de jogar. Mas o que eu estou vendo na imprensa e de torcedores recalcados, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores jogando com esse treinador, é que, querendo diminuir o título, o futebol bem jogado, a força que o Fluminense demonstrou nesse campeonato brasileiro e Libertadores, no ano de 2023, querer colar a seleção brasileira com o Fluminense. Esse treinador é uma porcaria, tá vendo? Eles não mereciam ganhar a Libertadores. Tá vendo? Esse o dinizismo é um fracasso. Não é. Fracasso é o seu recalque. Fracasso é a sua inveja. Você vai morder a própria língua, porque você não... Cara, você não aceita que o Fluminense é o melhor time do país no momento. E não é só o melhor time do país, é o melhor time das Américas. É o melhor time das Américas, é o melhor time do país, porque o seu técnico, que é um bom técnico, teve tempo para trabalhar e implantar a sua filosofia de jogo. E tem muitos jogadores ali da seleção brasileira que não caberiam no time do Fluminense atual. O Arias seria titular absoluto nessa seleção brasileira. O Cano
O Cano seria o camisa 9 dessa seleção brasileira. O Cano seria um dos... brigaria ali com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, por uma posição na ponta esquerda. E falta um camisa 10 nessa seleção brasileira que não tem em lugar nenhum camisa 10, um meia amador. Meia amador. E o Fluminense tem meias amadores. Tem o Marcelo que pode fazer essa função, tem o Ganso também que pode fazer essa função. Claro que não é para chegar numa seleção brasileira, não vai resolver com a idade que tem e da forma também que joga, mas não tem jogadores, vamos dizer assim, pelas características semelhantes ou parecidas com o que tem o Ganso. Não estou pedindo Ganso na seleção, por favor, não interprete assim. Eu estou falando que jogadores com a característica do Ganso no Fluminense. E do Marcelo, para armar um jogo, para jogar na lateral esquerda. O Marcelo, mesmo velho, em final de carreira, dá de 1000-0 naquele lateral esquerdo que a seleção brasileira colocou em campo ontem. O Samuel Xavier é 1000 vezes melhor do que o lateral direito lá, que entrou em campo contra a Colômbia. Agora quer culpar o Fernando Diniz, fala que o Fernando Diniz é um treinador que não sabe nada, não sei como ganhou a Libertadores, esse negócio todo. Cara, balela, tá falando besteira, inveja sua. Dá tempo pro Fernando Diniz, deixa ele ficar na seleção um ano, trabalhando aí durante todas as eliminatórias, trabalhando sempre com 80, 90%, porque eu sei que é difícil, 80, 90% com o mesmo grupo de jogadores, com liberdade para convocar. Tu vai ver como a coisa vai começar a andar. Mas também, não, vamos ser sinceros, também não pode o Fernando Diniz cismar com esse sistema 4-2-4 e achar que na seleção brasileira, contra as seleções rápidas e de qualidade, por exemplo, da Colômbia contra a Argentina, ele vai ganhar o jogo com apenas dois volantes no meio de campo, que não vai, irmão. Isso não funciona no Fluminense, vai funcionar na seleção? Não vai. Vai pegar a Argentina no Maracanã e se jogar com 2 volantes, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Se ele não botar o Rafael Veiga ou um meia ali, para fazer um 4-3-3 no mínimo, ele vai perder o meio de campo para a Argentina e vai passar vergonha no Maracanã. Corrigindo isso, ele implantando o sistema tático dele, ontem ele até botou o André de zagueiro, fez aquelas coisas que ele está acostumado a fazer no Fluminense. Calma, e também muita calma com a sua inveja com o título do Fluminense na Taça Libertadores. Até o próximo vídeo.